E o que deu origem a essa mensagem foi um spark que até o André já soltou aqui por mim, mas foi uma experiência muito palpável e muito preciosa que eu tive com o Senhor. Há uns anos atrás, o Teodoro era bem pequenininho, a gente foi para a praia. A gente, na verdade, o André foi ministrar, e aí a gente faz isso, né, que é a vida do ministro num programa férias. Você encaixa férias nas viagens de ministração. Então, ele ia ministrar em Timbó e depois em Curitiba. Então, nesse meio tempo, a gente pegou uns dias de praia. E a minha relação com praia sempre foi muito boa. Eu ficava o tempo todo no mar, eu saía, comia um pastel e deitava lá na areia, ficava esticada, e eu amava esse tempo de praia. Para mim, praia e descanso, praia e delícia, curtir, sol. Mas aí a gente chegou, o André também tinha essa mesma perspectiva que eu, esse mesmo desejo. E a gente chegou na praia, a Thalissa foi brincar, o André sentou, acabou chegando uns outros amigos ali de perto também, foram curtir a praia com a gente. O André foi jogar um vôlei, pegou um pastel, não sei o quê, e eu fiquei com o nenenzinho lá. E aí o Theo caiu e rolou na areia, e aí ele queria ir na água, mas ele tinha medo. E eu fui ficando irritada, porque a Tatá me chamava para brincar, eu não conseguia ir, porque eu estava com o Theo. E aí eu queria comer, daí o Theo puxou o pastel da minha mão e caiu no chão. E eu fui ficando com raiva, eu fui ficando... Que saco, eu só queria descansar, eu só queria aproveitar essa praia, e eu não estou conseguindo. E o meu coração foi se enchendo de ansiedade. Eu puxava, falava, André, você tem que me ajudar. Ele, eu estou descansando, eu dirigi muito, eu preguei, eu trabalhei, eu quero descansar. Eu também quero descansar. E, enfim, aquele sentimento de, meu Deus, que injustiça, por que eu não posso? Por que eu estou sendo roubada do prazer que eu sempre tive? Por que eu estou na praia e eu não estou feliz? Eu almejei o ano inteiro por descansar, por um período de férias, e eu estou aqui. Então, o Senhor, eu fui à noite para casa, e no dia seguinte a gente ia voltar para a praia. Eu estava querendo nem ir, porque ia ser tão cansativo, eu ia viver tudo aquilo de novo. Eu falei, Jesus, não é possível. Não é possível, eu estou muito ingrata. Tem algum mistério que eu não estou entendendo, e eu quero entender, Senhor. Eu preciso entender que a minha vida mudou. Que a minha vida mudou, que agora tem outras pessoas que eu preciso cuidar, e tem outras coisas que eu preciso fazer, eu preciso me comportar de uma outra forma que eu ainda não sei. E eu preciso saber, mas eu preciso que o Senhor me mostre, porque é tudo muito novo para mim. Então, a minha alegria tem que ser uma alegria de uma forma nova. O meu prazer tem que ser encontrado de formas novas, porque eu não vou conseguir encontrar prazer nas mesmas práticas que eu tinha no mesmo ambiente. É o mesmo ambiente, é a praia. Mas eu estou sendo impedida de fazer as mesmas coisas. Mas ela ainda pode ser um lugar de prazer para mim. E aí eu voltei no segundo dia e estava tudo muito mais leve. Eu consegui ficar o tempo todo ali com o Theo. Teve até um momento que, por eu estar alegre, por eu estar mais leve, o André pegou e falou, vai lá nadar um pouquinho com a Tatá. E eu consegui entrar no mar com ela, e depois eu deitei para dormir naquele dia, e eu estava descansada. Eu trabalhei para caramba na praia, mas eu estava descansada, porque a minha alma encontrou uma nova forma de ser feliz, naquele novo contexto, naquela nova vida, que, por muito tempo, eu orei, eu desejei ter filhos e ter um casamento. E aquelas coisas que eu orei, que eu busquei, que eu desejei, que Deus me deu, estava roubando a minha alegria. Porque eu não tinha entendido, eu não tinha decifrado que a minha vida, de fato, havia mudado. E o que eu quero falar com vocês é sobre isso. Sobre essa nova vida que o Senhor nos dá. Sobre essa nova estação que a gente entra. Sobre essa nova fase que vamos viver. Lá em Isaías 43, nos versos 18 e 19, vem falando assim. Esqueçam o que se foi. Não vivam no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Ela está surgindo. Vocês não a reconhecem? Eu quero ler de novo. Esqueçam do que se foi. Não vivam no passado. Vejam, eu estou fazendo uma coisa nova. Ela está surgindo. Vocês não a reconhecem? Meus amigos, como igreja, temos vivido uma coisa nova. Como igreja, temos vivido uma coisa nova.
como família espiritual, temos vivido uma coisa nova. E eu sei que isso se aplica também à nossa vida ordinária, à nossa vida comum. Nós estamos crescendo, estamos amadurecendo, estamos envelhecendo. Estamos vivendo coisas novas. E o mal do século, ansiedade, depressão, tem nos consumido, tem consumido a nossa fé, tem criado choques dentro de nós, guerras e batalhas dentro de nós, porque não estamos entendendo que estamos vivendo algo novo. Não estamos aceitando que precisamos deixar a vida antiga. Não estamos aceitando que precisamos esquecer do que se passou. A Bíblia é o livro mais atual que existe. E ela dava essa direção para o povo de Deus. O texto não fala para se esquecer do que foi ruim. Não fala para se esquecer só do que foi bom. Ou seja, não existe só algo que você tem que esquecer. O que foi ruim, logo a gente entende que realmente a gente tem que ressignificar, a gente tem que seguir, a gente tem que perdoar. Mas o que foi bom também muitas vezes nos atrapalha de seguir. O fato da minha infância ter sido muito boa, a filha da Larissa curtindo a praia foi muito boa, me impedia de avançar como a mãe da Thalissa, esposa do André, na praia. Não entender, não deixar o meu passado bom para trás, me atrapalhava de ser grata no meu presente. Me atrapalhava de desfrutar e de amadurecer no meu presente. Então, quando estamos nessa nova vida, temos que aprender a lidar com a nova vida. Encontrar prazer na nova vida. Eu preciso aprender a me comportar. Sabe quando você está diante de uma pessoa, você não sabe nem como é que você põe a mão? Você não sabe se você põe a mão na cintura, se você faz assim, se você põe no bolso. A gente, às vezes, lida assim com a nossa vida, a gente não sabe mais. Se sorri, se chora, se dorme, se levanta, se dedica muito no trabalho ou se descansa um pouco. Precisamos aprender a nos comportar com a nossa nova vida. Aceitar e aprender a nova forma de ouvir a Deus, de buscar, de se comunicar com Deus. Sabia que isso também muda? A forma como a gente se comunica com Deus, à medida que a nossa vida muda, ela também muda. Eu me lembro o adolescente, ele tem um vidão, né? Eu lembro que a minha mãe, eu falava assim, mãe, vou ter um tempo com Deus, vou fechar a porta aqui, você não me atormente. Ela dava glória a Deus. Tá bom, filha, fica aí o tempo que você quiser. Se a minha filha falar para mim, mamãe, vou tirar aqui 2 horas para adorar Jesus, para buscar Jesus no meu quarto, você não deixa o Teodoro. Não vou deixar o Teodoro entrar. Pode ficar aí. Mas eu me lembro que meu marido, ele desenvolveu essa prática lá na casa dele, de fechar a porta antes da gente se casar. E ele se tornou um grande homem de Deus, porque ele se posicionou dessa forma. Ele ficava todos os dias, 2 horas trancado no quarto dele. A mãe dele não entrava, os irmãos dele não entravam. Mas, de repente, a gente foi morar num apartamento de 60 metros quadrados, com 2 quartos. A sala de jantar e a cozinha era o mesmo ambiente. Então, assim, ele só tinha ou o nosso quarto ou o quarto da Thalissa para se trancar. E os 2 me atrapalhavam muito. Porque, a não ser que ele acordasse muito cedo, né? Mas, enfim, ele fazia isso em horários que ou eu precisava pegar alguma coisa no nosso quarto ou alguma coisa no quarto da Tatá e batia, e ele ficava bravo. Eu estou tendo meu tempo com Deus, não sei o quê, vocês não podem me atrapalhar. Às vezes eu até ficava segurando a Thalissa, falava, mamãe, eu quero minha boneca. Eu falava, calma que seu pai está tendo tempo com Deus. E aquilo foi motivo de muitos choques e muitas brigas para a gente, porque a nossa vida tinha mudado, e ele precisava entender. E é muito interessante porque, de fato, por 1 ano e meio, 2 anos, ele fez essa prática e isso o tornou um homem de Deus. Mas não a prática, mas a quem ele buscava. E a sinceridade do coração que ele buscava. Ele precisou ter aquele posicionamento. Jesus o chamou e ele respondeu. Mas nessa nova fase não dava mais. Mas aquilo marcou a nossa vida. Foi um divisor de águas, porque a gente precisou aprender a fazer o devocional onde dava. Então, às vezes, na mesa da sala de jantar, às vezes no quarto, às vezes no banheiro. E esses dias, uma amiga nossa, se a gente tivesse casado e ido para a casa que a gente mora hoje, ele conseguiria, porque tem vários cômodos. Mas esses dias, uma amiga chegou na nossa casa e viu o nosso escritório e falou, nossa, que legal, na minha casa falta isso, para a gente fazer o nosso momento de devocional.
E eu me lembrei, eu fui levada àquela época, que Jesus arrancou isso de nós, tomou isso de nós. E a gente teve que aprender a fazer aquilo na casa toda. E isso acaba que inspira os nossos filhos, porque eles conseguem ver. Se a gente se tranca no quarto e fecha a porta, os nossos filhos não veem a gente buscando. E aí eu ainda ministrei a ela. E é muito engraçado e muito impressionante que a gente, às vezes, se apega a uma forma que Deus fez, a uma forma que Deus falou, e a gente fica viciado naquela forma. E a gente quer convencer os que estão à nossa volta de que aquela forma é a forma certa de fazer. Então, a gente briga com o marido, briga com a esposa para manter a prática sagrada. Então, a gente, de repente, já até perdeu Jesus. Porque a nossa prática está ali, ó, tão santa, tão sagrada, tão imutável, ninguém toca, ninguém mexe. E Jesus já saiu de lá faz tempo. Ele está te convidando quando uma borboleta passa na sua frente. Ele está falando com você quando tem alguém chorando do seu lado, precisando de uma ajuda. Ele está querendo falar com você de várias formas, mas você ainda está preso naquela forma que um dia ele falou com você. Mais santo é o Deus que falou com você e não como ele falou com você. Muitas vezes achamos que tem algo de errado pelo simples fato de que tudo mudou. No meio disso tudo, podemos acreditar em mentiras, mentiras de Satanás, que não somos felizes, achar que Deus nos esqueceu, problematizamos muitas coisas, criamos bichos, criamos monstros nas nossas mentes, travamos guerras com eles, mas tudo só tem a ver com o fato de que você não aceita que a sua vida mudou. Você está guerreando consigo mesmo, está guerreando com os seus monstros que você criou. Ingratidão, inveja, rancor, medo, insegurança, traumas. Fundamentamos uma certeza de que pessoas erraram conosco, que pessoas esqueceram de nós, que estamos vivendo esse ciclo por causa disso. Mas deixa eu te falar, o Senhor não se esquece de você. O Senhor não permite que alguém erre com você se aquilo não te levar para um propósito. Ele quer te curar. Ele quer ressignificar essas feridas no seu coração. Ele quer fazer você entender que a fase nova que você está vivendo pode ser a melhor fase da sua vida. A sua vida mudou. O Senhor mudou o curso das nossas vidas. Ele é soberano. Ele tem toda a autoridade e patente espiritual de fazer isso. Você sabia? O curso natural da vida já faz ela mudar, que é o processo do tempo. Envelhecer, casar, fazer faculdade, trabalhar. Mas o momento que você faz aquelas orações perigosas, ou que você canta aquelas canções perigosas, de eu te entrego tudo, Deus. Faz de mim o que o Senhor quiser. Eu quero viver a sua vontade. Eu quero me parecer com você. A partir desse momento aqui, ó, ele anotou. Você assinou o contrato. E agora ele pode mudar como ele quiser. E ele vai fazer isso, ele está fazendo isso. Sabe quando você fala assim, Deus, eu nem queria uma casa tão grande. Eu falei, eu nem queria uma casa tão grande, Senhor, mas o propósito que Ele tem na sua casa grande é servir outras pessoas. É ser um lugar de descanso para outras pessoas. O Senhor tem feito isso comigo. Deus, eu nem queria, eu nem consigo cuidar, mas eu estou te amadurecendo, Larissa. E não tem a ver com você, a sua casa grande, tem a ver com as pessoas que você vai receber, com as pessoas que você vai amar, que você vai servir. Tem a ver com glorificar o meu nome, então amém, Jesus. Eu não queria que tantas pessoas quisessem se abrir comigo, eu nem me sinto capaz de ajudá-las. Quantas vezes a gente se sente assim? Você que sente que o Senhor te puxa para isso, não somente líderes, mas se você está no seu trabalho, as pessoas costumam te procurar para se abrir. Às vezes você se sente dessa forma, eu nem me sinto capaz, por que as pessoas gostam tanto de falar da vida delas para mim?
A sua vida está mudando. O Senhor quer fazer algo grande, não tem a ver com você, é maior do que você. Ou então, o contrário, eu deveria estar pregando, eu deveria estar ministrando, porque Deus me deu essa missão. Um dia eu já fui muito usado por isso. Quando eu era criança, eu recebi essa profecia. Eu vou fazer tais coisas porque ninguém me enxerga, porque ninguém me vê. Eu vou liderar porque que na minha empresa ninguém me enxerga, ninguém vê minha capacidade, meu potencial, porque ainda não sou visto, porque ainda não me reconhecem. Se o Senhor te entregou algo, se você já recebeu uma palavra, se você tem um testificar disso, mas não está acontecendo no momento, fique em paz, as coisas mudaram. Se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. E não vai ser o seu chefe que vai te boicotar, e não vai ser o seu pastor que não vai te enxergar, e não vai ser o seu líder que vai te trair. O Senhor vai te levantar, porque se Ele prometeu, Ele vai fazer. Mas você está aceitando o novo de Deus para o agora? Se você entende que existe uma promessa, você está vivendo como quem acredita nessa promessa ou quem está aqui, esperando ela acontecer? Você está se preparando para o que Deus prometeu para a sua vida? Se é um cargo de influência, de liderança no seu emprego, você está se preparando, está se capacitando, está estudando para isso? Você está sendo fiel à sua empresa quando ninguém está vendo? Muitas pessoas usam a desculpa, a ferida, ou o fato de que acha que alguém não te enxerga na instituição, na igreja, acaba se escondendo e fala, realmente não era para mim. Não é esse o ponto que você precisa chegar. Não é esse o lugar que Jesus quer que você fique. As coisas mudaram, Ele quer aperfeiçoar. Mesmo que você já tenha fluído muito no seu dom, as coisas mudaram. Lembra que eu falei que Ele muda a forma de se comunicar com a gente? Muitas vezes fluímos no nosso dom porque estávamos ouvindo a forma que Ele queria falar naquele momento. Mas agora Ele está falando de outra forma. E você não aceitou, você perdeu o time. E você precisa voltar. E quando você não se preocupar mais que alguém veja o seu dom, o Senhor vai te levar a esse lugar novamente. Eu creio que o Senhor quer curar muitos corações em relação a uma palavra que você recebeu, a um destino que você recebeu, mas você parou de sonhar. O Senhor quer restaurar e quer reavivar o dom que habita em você. Mas você precisa se sujeitar ao processo. Não é sobre desistir, nunca foi sobre você desistir. É sobre desistir de fazer do seu jeito. É sobre desistir de querer provar para alguém que você é tão especial assim. Deus sabe que você é. Foi Ele que te chamou. Ezequiel 36, 26. Vem falando assim: darei a vocês um novo coração e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e darei um coração de carne. Essas duas passagens que eu li, tanto de Isaías quanto de Ezequiel, os profetas não estão falando de qualquer povo, mas do povo de Deus. Deus quer continuar a fazer coisas novas com o seu povo. Deus quer continuar a fazer coisas novas com o seu povo. Sabe aquelas coisas novas que você viveu quando você aceitou Jesus? E parece que aquele foi o ápice da sua vida? Isso é engano. O Senhor ainda tem muito mais para fazer na sua vida. E não é só na eternidade, é nessa terra. O Senhor tem algo a liberar, tem algo a desenvolver na sua vida. Você precisa aceitar que a sua vida mudou. Que o tempo mudou. Viver o novo de Deus nem sempre é fácil. Nem sempre é gostosinho. Sabe, existem algumas coisas novas que são sempre gostosas, mas colchão novo não é gostoso. Colchão novo é duro.
Casa nova, sabe quando você dorme e acorda e parece que você não está em casa? Não é gostoso. Existem muitas coisas novas que são desconfortáveis. E à medida que a gente vai vivendo o novo de Deus, é desse tipo de novo que a gente está falando. Desse novo desconfortável, desse novo de onde que eu estou. Esse novo de, meu Deus do céu, eu preciso de ajuda, porque eu não sei lidar com isso. Não dá nem para fingir costume. Para aceitar e viver o novo de Deus, precisamos deixar o lugar que já nos sentimos seguros. Lugar confortável, lugar que já sabemos funcionar. Lugar que temos o controle de tudo para confiar em alguém maior do que nós, que tem um propósito maior do que podemos entender, mas podemos viver. Sabe aquela pessoa do planner, toda organizada, que o meu dia tem início, meio, fim? Deus quer tomar conta disso. Sabe aquela pessoa que fala, amor, você precisa me avisar com tantos dias de antecedência para eu fazer aquela faxina para receber visita? Deus quer tomar o controle disso. Sabe aquele marido controlador que dá tanto de oferta, tanto de dízimo certinho? Deus quer tomar o controle disso. Sabe aquela família que faz o cálculo de que tantos anos podemos ter filho, porque daqui tantos anos vamos poder pagar a faculdade, porque Deus quer te tomar o controle disso. Sabe a pessoa que fala, não, é porque agora eu estou focando na minha profissão, eu não posso mergulhar tanto na igreja, eu não posso dar tanto. Deus quer tomar o controle disso. E não tem a ver com negligenciar. Eu entendo que a ação cristã, ela fala muito mais do que 5 ministérios. Ela fala muito mais do que esse culto aqui. Mas ela fala de um médico que vai fazer a diferença dentro do hospital. Ela fala de um psicólogo que vai fazer a diferença na sua clínica. Ela fala de um cabeleireira, de uma maquiadora que vai pregar e vai curar pessoas. Ela fala de um mecânico que vai ser real, que vai ser verdadeiro, que vai pregar com o seu trabalho. Gente, não é só sobre pregar na plataforma, sobre pregar na frente de pessoas, sobre orar no GC. É sobre ser cristão em todos os lugares. É sobre entregar o controle na mão de Deus e viver a vontade de Deus naquilo que Ele tem para você, e não na medida que Ele tem para mim. Deus não quer que todas as mulheres dessa igreja sejam como eu. Deus não quer que todos os homens larguem seu trabalho para viver da obra. Deus quer que um povo se levante com amor, com entendimento sobre o novo de Deus, sobre o que Ele está fazendo, e realmente vestir essa roupa de coragem, de falar, Jesus, eu quero ser resposta para o que o Senhor tem colocado nas minhas mãos. Eu quero desfrutar desse novo da melhor forma que eu puder. Eu quero ser fiel ao Senhor, Jesus, em todas as oportunidades que eu tiver. Trocar um coração de pedra fala de se tornar povo sensível e obediente a Deus e à sua plena vontade. Às vezes a gente associa o coração de pedra com alguém mau. Não, alguém que está insensível. Alguém que para mim está bom vir no culto domingo e viver uma vida normal. O que é normal para você? Não se relacionar com Jesus a semana inteira e voltar no domingo que vem aqui para encher seu tanque de novo? Isso é normal? Isso pode ser comum, mas não é normal. O que é normal? Eu bloqueio aqui meu celular e a minha Bíblia está escondidinha, eu ponho no bolso e vou viver minha vida? Eu preciso ter esse coração trocado. E receber esse coração sensível à vontade do Senhor. Que não fala sobre uma cartilha de bom comportamento aonde eu estiver, mas de discernir o que Ele quer que eu faça, na hora que Ele quer que eu faça, para quem Ele quer que eu faça. Se Ele diz que eu vou, então eu vou. Se Ele diz que eu posso, então eu posso. Se Ele quer me mostrar que eu não dou conta de nada, para me mostrar que Ele é forte em mim, então eu aceito. Se Ele quer tirar de mim o direito de escolha, então eu entrego.
Sabe, eu me lembro mais uma história de uma ministração que o André estava indo e a gente programou um passeio. Ele estava indo ministrar em Bebedouro, que é pertinho de Olímpia, onde tem um parque aquático muito legal. E a gente se programou certinho, vamos para lá, vamos, vai ser gostoso, as crianças vão gostar. Aí, no caminho, o Leandro manda uma mensagem, um grupo de líderes. Segunda-feira, vamos ter uma reunião, é um tempo de posicionamento, é um tempo de guerra, a gente precisa se santificar, a gente precisa buscar algo juntos, a gente precisa lutar com armas espirituais, segunda-feira, tal hora, tal. E seria o dia que a gente estaria lá no parque. Que a gente estava indo na sexta, ficava sábado e domingo em Bebedouro, na segunda-feira a gente ia para a Olímpia. E aí eu aqui, que legal, vai ser legal para quem estiver lá em Taubaté, né, meu bem? Poxa, não vai dar para a gente ir, porque assim, a gente nunca viaja, né? A gente nunca passeia, né? Então, tudo bem, né? E ele lá, eu acho que a gente tem que voltar. Sério? Sério que você acha isso? Sim, eu acho que a gente tem que voltar, a gente está dentro do que Jesus está fazendo. A gente precisa voltar, a gente precisa receber dessa ministração, a gente precisa estar junto com a nossa família, a gente precisa orar, a gente precisa se posicionar. Porque se está vindo um tempo difícil à frente, a gente precisa estar preparado. Eu amém. Então, tá bom, né? Quem sou eu? Porque, assim, diante, às vezes, do meu marido que está dando a opinião dele, eu me posiciono, mas diante do meu marido governante que está ouvindo Jesus, aí eu fico assim, amém, glória a Deus. Eu posso até orar, Jesus, revela outra coisa para ele. Às vezes eu oro, mas eu confio. E a gente voltou. A gente não foi, a gente estava do lado. E de Taubaté até Olímpia são 6, 7 horas. Então, é realmente uma coisa a se aproveitar, né? Mas a gente voltou e a gente foi na reunião na segunda-feira. Então, até que ponto a gente está disposto a entregar ao Senhor o nosso direito de escolha? De coisas que são lícitas, gente, eu não estou falando de pecado. Mas coisas que Ele coloca para queimar no nosso coração e a gente insiste em ignorar. Até quando a gente vai lutar pelo nosso direito de escolha? Até quando? Então, muitas vezes, as pessoas se sentem assim, eu me sinto um peixe fora d'água na igreja, eu me sinto um peixe fora d'água, eu não me sinto parte, eu não me sinto pertencente. A palavra do momento, muitas vezes, é pertencente. Eu não me sinto filha de Deus, eu não me sinto pertencente. Mas você está lutando, você está segurando o seu direito de escolha enquanto Ele está pedindo para você confiar. E sabe, amigos, a minha ideia de falar que eu abri mão disso, que nós abrimos mão disso, não é para vocês ficarem com dó da gente, porque a gente viveu depois daquilo momentos muito incríveis em outros lugares. O mesmo Deus que me pediu o parque me entregou outras coisas. E eu estou muito feliz com isso. Porque Ele não é um Deus carrasco, que vai fazer você ficar enfiado dentro da igreja e ficando doente. Não é sobre isso que eu estou falando. Mas sobre um prazer momentâneo. Sobre uma escolha momentânea, sobre planos momentâneos. Às vezes Ele vai te entregar a mesma coisa lá na frente, só que aperfeiçoada e no tempo dele. Conforme Deus nos amadurece, Ele confia mais funções que requerem ainda mais maturidade de nós. Sabe aquele momento que você está orgulhosinho e fala, dei conta. Tchum, chega um pacotinho novo na sua porta. Tlim, 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 sai correndo. Você olha lá, mais uma coisa nova, que bom. Que bom. É tipo a promoção do trabalho. Você ama, você almeja, você trabalha por isso. A hora que ela chega, você fica feliz com o salário. Mas a hora que você vê a demanda, você fala, ixi, por que eu fui topar? Não é? Ministerialmente, você é convidado, o líder do ministério vai lá e fala, você não quer servir com a gente? A hora que você chega e fala, por que eu aceitei? Quanta coisa. Meu Deus do céu, quanto trabalho. Ou você fica lá, igual eu estou na cabeça do meu marido, vamos ter mais um filho, vamos ter mais um filho. A hora que você está lá no porpério de madrugada, dando mamar, você fala, meu Deus, por que eu fui fazer isso? Mas à medida que quanto mais a gente amadurece, mais o Senhor requer um novo nível de maturidade.
Não adianta a gente ficar felizinho, empolgadinho, que a gente recebeu um joinha do Senhor, logo vem mais um nível de maturidade. E porque Ele gosta de ver a gente sofrer? Não, porque Ele acredita tanto em nós, que à medida que a gente responde, Ele dá mais. E à medida que a gente responde, Ele dá mais. E à medida que a gente responde, Ele dá mais. Esse é o prêmio da obediência. É cada dia mais maturidade. É cada dia mais maturidade. Então, em algum momento, você é a pessoa que percebe todas as falhas da igreja. E você fala de todas elas. Aí você amadurece um pouquinho, você é a pessoa que acalma a pessoa que vê todas as falhas da igreja. Aí você amadurece mais um pouquinho, você passa a ser um solucionador de problemas da igreja. Aí você amadurece mais um pouquinho, você percebe que você está ferido com alguma coisa da igreja. Só eu que vivo isso? Aí o que você tem que fazer? Você precisa se abrir com outro irmão, para que esse irmão cure seu coração das feridas que você está da igreja. É um processo que não acaba. É um processo que não acaba. Me surpreende mulheres, homens de mais idade, de mais experiência, que já viveram tantas coisas, sentar na mesa dos jovens e ouvir, e se surpreender. É essa renovação de espírito que precisamos ter, de estar na mesa com os nossos irmãos, entendendo como se comportar diante do novo, diante do agora, diante das coisas que Ele está requerendo, uma nova mentalidade de nós. E muitas vezes Ele quer nos amadurecer em algo, não parados, olhando para aquilo, mas em atividade, fazendo outras coisas. Às vezes esperamos ter tempo para ir à academia, para depois alinhar a alimentação. Então, a gente espera estar fiel ali na academia, 5 vezes na semana, para depois a gente comer bem. Não conseguiu ir na academia? Come bem na sua casa, está tudo bem. Uma coisa não precisa da outra para acontecer. Esperamos parar de pecar para começar a abrir o nosso coração para o irmão. Olha só. Que incoerência, não é mesmo? A gente espera ficar bonzinho para a hora que a gente sentar na mesa não ficar tão feio. Mas a real é que a gente só vai conseguir vencer os nossos pecados se a gente confessar eles. Então, um dia uma pessoa me procurou e falou, pastora, eu quero ter tempo com você. Eu falei, vamos lá. E ela começou a falar várias coisas. Eu sou a pior pessoa da igreja. Eu tenho certeza que você vai me achar a pior pessoa da igreja. E eu abracei, eu falei, obrigada, porque você falou tudo isso. Glória a Deus, agora Jesus vai te curar. E é sobre isso. Me alegrou tanto, eu vinha de um tempo de sequidão, onde ninguém confessava nada. Ter alguém confessando na minha frente fez meu coração voltar a sonhar. Não espere ficar santinho para depois começar a abrir seu coração para o irmão. O irmão que está do seu lado não está a fim de ouvir mais uma pregação. Está a fim de ser seu amigo. Está a fim de cooperar com o seu processo. Está a fim de te ajudar a entender o novo de Deus. Esperamos ler a Bíblia inteira para começar a falar do amor de Deus no nosso trabalho. Esperamos ter domínio para responder todas as perguntas que alguém vier fazer. Então, eu vou falar do amor de Deus, eu preciso pelo menos ter lido a Bíblia inteira 7 vezes, para qualquer questão que a pessoa vier me perguntar, eu saber responder. O Senhor multiplica sabedoria, conhecimento, entendimento à medida que compartilhamos com outros. À medida que nós falamos para o outro do que Deus fez na nossa vida, através de um pequeno versículo, então Ele crava mais forte dentro do nosso coração. Então, depois de anos, a gente lê aquele mesmo versículo e, de repente, o Senhor traz uma nova revelação sobre aquele mesmo versículo. Não espere saber tudo. Não espere saber tudo para você abrir a boca e cooperar com a vida de alguém e salvar a vida de alguém com algo que já está queimando no seu coração.
Esperamos sobrar algum tempo ou uma revelação de alguma super habilidade para servir em algum ministério na igreja. Meu Deus, já cometi tantos erros em ministérios funcionais da igreja, já lavei banheiro errado. É assim. A gente não precisa estar super pronto para começar a ter essa vivência, para começar a servir, para começar a conhecer as pessoas nos bastidores. A gente só precisa se dispor. Essa é bem para as mulheres. Esperamos por uma diarista, ou o dia que meu marido vai me ajudar mais, ou o dia que eu vou comer fora porque daí eu não vou lavar a louça, ou pelo momento que os meus filhos vão para a escola. Eu vivo esperando pelo melhor momento para buscar Jesus. Ele nunca vem. Agora eu descobri, eu tenho uma Bíblia na cozinha, eu tenho uma Bíblia no escritório, eu tenho uma Bíblia no meu quarto, eu tenho uma Bíblia no quarto do Theo, porque é a hora que dá, porque a gente é assim, né? A gente quer um tempo. Quando a gente lê Mateus 6,6 e fala para entrar no quarto, fechar a porta, fala de você se conectar com o Senhor de todo o seu coração. Só que a gente espera, né? A Bíblia a gente espera não ter música, não ter criança falando, não ter marido pedindo coisa para a gente ler a Bíblia. Mas o celular, a gente se conecta rapidinho, em qualquer lugar. Qualquer 5 minutos, a gente se conecta muito fácil. Com texto, com vídeo, não é mesmo? Você precisa de silêncio absoluto para você entender o que alguém está falando num vídeo no seu celular. Então, para mim, está assim. Tem uma Bíblia em cada lugar, e eu tenho 5 minutos, eu leio a Bíblia. E eu quero aprimorar ainda mais isso. E eu quero buscar viver ainda mais intenso isso. Ao ponto que eu não dê desculpa. E se for para eu ler uma leitura corrida, tá tudo bem. Ah, não vai dar tempo de eu meditar. Tá tudo bem. Você deixa um monte de semente do maligno entrar no seu coração no Instagram. Vai falar que não vai entrar nada de bom se você ler 5 minutos a sua Bíblia. Uma leitura corrida ali, rapidinha. Esperamos a condição perfeita, um bilhete escrito à mão pelo próprio Deus, caindo no nosso colo, para a gente entender que tem que semear na vida de alguém. Eita, Deus. Amigos, eu já partilhei aqui, acho que alguma vez, do período que a gente foi furtado e a gente recebeu muitas sementes de muitos amigos. Eu lembro que algo que me tocou foram pessoas fazendo doações de Pix de R$5, R$10. E me tocou porque muitas vezes eu não fiz Pix para alguém, não fiz para ajudar, porque eu só podia um valor pouco e eu fiquei com vergonha. Falei, vai aparecer meu nome lá? Vintão, que vergonha. Mas essas pessoas não tiveram vergonha e elas foram semeando loucamente. Pessoas que mandaram R$5, R$2. A gente recebeu sementes de vários valores. E eu fiquei muito feliz, porque no montante daqueles monte de R$10, fez muita diferença. Sabe, então, não se limite. Não limite o seu entendimento à glória de Deus. Não tente sujeitar a glória de Deus ao seu nível de entendimento. Não espere para responder ao novo de Deus. Muitas vezes a gente quer escolher entre isso e aquilo, mas o segredo do seu processo pode estar em responder em tudo que o Senhor está te incomodando a responder. Eu lembro que quando o Senhor nos enviou a São Paulo, eu sentei com uma mulher muito sábia, e ela falou, Larissa, o que queima no seu coração? Porque eu estava fazendo várias coisas. E eu falei para ela de várias coisas que eu estava fazendo, e ela falou, Larissa, você precisa largar alguma dessas coisas. Eu falei, não, realmente, muitas vezes esse é o conselho que algumas pessoas precisam receber. Elas estão fazendo tarefas demais, elas precisam deixar alguma coisa. Mas eu estava orando, e eu tinha convicção de que tudo que eu estava fazendo eu tinha que fazer. E aí eu falei para ela, mas não tenho o que deixar. Dela, Larissa, pelo que seu coração queima? Eu falei, meu coração queima e corresponde a Jesus, e ele me pediu para fazer todas essas coisas. E aí, na hora, ela falou, então aí não vai ter jeito. Então aí, minha filha, você que lute. Então, basicamente, em alguns momentos, a gente está sendo espremido para dar esse próximo passo de maturidade. E é preciso. Lembra que eu falei? Mesmo que for para reconhecer que você não dá conta,
e pedir para Jesus possuir o seu corpo e a sua mente, e entender em qual dia você vai dar, quantos por cento em cada coisa, mas não deixar nada de fora daquilo que Ele está te pedindo. Você não precisa ser high performance, e você não precisa ser o exemplo de pessoa perfeita. Você só precisa topar todos os desafios que Jesus está te propondo. A Bíblia toda é feita de convite para pessoas que não se sentiam capazes, que acreditavam que não tinham coragem, mas a consciência em Deus era muito maior do que qualquer limitação delas. Tem alguma coisa em comum conosco nesse momento? Se você está se sentindo meio super-herói, você está indo pelo caminho errado. Se você busca em se sentir essa pessoa que dá conta de tudo, você está indo pelo caminho errado. Porque a Bíblia é composta de pessoas que não se sentiam capazes, que não se sentiam corajosas o suficiente, mas confiaram em Deus. Confiaram em Deus e foram levados a viver experiências tão poderosas que estão na Bíblia para nos encorajar, para alimentar a nossa fé. Para dizer para a gente, não para. Não para porque vai surgir um fruto. Não para porque a maturidade está vindo. Não para porque eu estou fazendo novas coisas. Não para. Não para, meu filho. Frequentemente em mesas eu converso com famílias, com mulheres, que falam muito disso, eu não estou dando conta. Como eu vou dar conta? Larissa, como você dá conta? Não é sobre dar conta. Pessoas que se sentem constantemente cansadas, constantemente exaustas. Muitas vezes se baseando em soluções mágicas ou inacessíveis no momento. Ou até mesmo fugindo do seu lugar de responsabilidade. Você está esperando uma solução mágica para te tirar desse lugar. Ou então eu preciso de um carro novo, eu preciso de uma faxineira, ou eu preciso de um salário X e não está disponível no momento. E agora? O Senhor está querendo te levar a um lugar onde você assuma as suas responsabilidades. E Ele vai te entregar a maturidade. E Ele vai fazer você mudar a sua ótica e você vencer as mentiras de Satanás, encontrando prazer, alegria, descanso. Prazer, alegria, descanso na sua vida, na sua jornada. Às vezes Ele vai tirar algo, amizades, relacionamento. Às vezes Ele vai tirar tempo e horas que você tem com pessoas queridas. Às vezes Ele vai tirar um hobby. Às vezes Ele está te pedindo o seu trabalho. Talvez a sua forma de vestir, a sua forma de falar. Mas muitas vezes Ele vai adicionar você em frente, sem tirar outras. Ele vai te adicionar em lugares. Ele vai te dar mais voz. Ele vai te dar mais filhos. Ele vai te dar mais bens para você administrar. Sabe, e em algum momento da minha vida eu achava que uma pessoa com muitas casas, ela era muito rica, a vida dela era muito boa. Mas eu fiquei pensando a respeito de uma conhecida, que inclusive era dona da casa que a gente morava, e ela tinha vários imóveis. E aquela mulher trabalha pra caramba para ela lidar e administrar aqueles imóveis. Para ela pagar IPTU de tudo, para ela fazer a manutenção de todas as casas, para ela manter certinho se o inquilino está pagando. Gente, dá trabalho administrar bênçãos que o Senhor nos dá. Estamos prontos para isso, para que o Senhor nos coloque à frente de coisas que vão nos custar tempo, inteligência. A questão é que muitas vezes as pessoas não estão dispostas a zerar o jogo diante de Deus. Eu não posso ter a base da estação passada
para achar que eu sou feliz agora, como eu era antes. Mas permitir que a glória de Deus me modele em um novo molde, a essa nova forma que Ele quer que eu viva. Abra sua Bíblia em Marcos 16, 20. Ali no capítulo 16 de Marcos, acontece a ressurreição. E os discípulos ficam perdidinhos, porque eles estão vivendo uma fase nova. Até então, eles estavam convivendo com Jesus encarnado, era um tipo de vida que eles estavam vivendo. E a partir de agora, eles iam ter que viver uma nova fase. Eles estavam perdidinhos, gente. Maria Madalena viu Jesus, saiu correndo, foi contar para os discípulos, eles não acreditaram nela. Aí depois Jesus apareceu de uma outra forma, os discípulos não reconheceram ele. E aqui, ó, tudo piradinho, tudo maluquinho, tudo não sabia o que estava rolando. Não estavam dando conta da vida deles, eles não estavam sabendo fazer nada. Aí vem o versículo 20. Jesus libera uma palavra sobre eles, vai embora, e então vem o versículo 20. Então os discípulos saíram e pregaram por toda parte. E o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com sinais que os acompanhavam. Não era o melhor momento dos discípulos. Não era o momento que eles estavam se sentindo mais confiantes. Não era o momento que eles estavam voando ministerialmente. Mas Jesus liberou a palavra. E eles entenderam que era uma fase nova. E eles foram e fizeram o quê? Eles pregaram a palavra. E o que acontecia? Sinais acompanhavam eles. Chegou o momento de sermos cartas vivas do Senhor aonde estivermos. E as nossas atitudes vão pregar o evangelho de Jesus. As nossas atitudes vão falar do amor do Senhor, vão falar da restauração, vão falar dos milagres. E sabe o que vai acontecer? Sinais acompanharão. O Senhor vai testificar de tudo que estamos pregando com a nossa própria vida, porque o poder é dele, porque a glória é dele, porque ele não divide ela com ninguém e por isso não precisamos nos sentir capazes, não precisamos nos sentir prontos, não precisamos dar conta de nada, só precisamos obedecer ao Senhor, só precisamos confiar na sua plena vontade. Chegou o momento de pregarmos e glorificarmos o Senhor com todo o nosso ser, com toda a nossa vida, com o nosso casamento, com a nossa postura, com a nossa forma de vestir, com a nossa forma de falar, com a forma de tratar os nossos funcionários, com a forma de tratar os nossos irmãos, com a forma de se relacionar com os nossos parentes. Chegou o momento. Sabe, enquanto eu preparava essa mensagem, foi muito especial, porque um tempo atrás eu saí do Instagram e eu falei, nossa, tá nada. Minha rede social não está comunicando nada, eu estou perdendo muito tempo, eu não gero valor nenhum, também não é um Instagram fechado, onde só tem pessoas que conheço, então tem ali 3.000 pessoas, 4.000 pessoas que me seguem, mas não sei quem são. Saí do Instagram. Falei, vou ter um tempo com Deus, vou buscar o Senhor. Então, o Leandro veio com a ideia de B-Rock, de entrar nesse mundo digital para ministrar pessoas. E veio ministrando os pastores sobre se posicionar mais na internet. E eu não sabia de nada disso, eu já estava orando para Jesus de tipo, ou eu não volto mais, ou eu volto diferente. Mas aí, não tenho tempo para nada, Deus. Eu sou esposa de um pastor missionário que vive viajando, pastorei uma igreja a 2 horas da minha casa, tenho 2 filhos, não tenho faxineira, aquele monte de coisa, tenho que beber 2 litros de água por dia, eu não consigo. Eu não dou conta nem do que eu já tenho que fazer, agora vou virar influencer. É isso mesmo, Deus. Criadora de conteúdo. Da onde isso? Mas, enquanto eu preparava essa mensagem, e eu voltei para o Instagram, entendi que Jesus realmente estava me convidando a isso. Entendi que eu não sou uma profissional. Entendi que está tudo bem, eu estou indo aos poucos, estou entendendo, estou aprendendo. Está algo muito simples, então, se você ainda não me segue, vai me procurar esperando alguma coisa, não tem nada espetacular lá. Mas eu decidi responder a Jesus, aceitar mais uma frente, como se eu tivesse poucas,
Mas, enquanto eu escrevi essa mensagem, eu recebi um comentário num vídeo, e era de uma amiga do ensino fundamental. Sabe aquela amiga que você encontra e você só consegue ter a memória de como ela se comportava no ensino fundamental? Era isso, e eu não era uma bênção. Eu era o contrário de uma bênção. E ela... eu nem vou conseguir ler o comentário, mas ela comentou algo assim: meu Deus, que mulherão a minha amiga se tornou, que processo de transformação incrível. E, para mim, é muito especial, porque eu não tenho acesso a ela, eu não vou marcar uma mesa com ela, sabe? Não tem uma forma de eu pregar para ela, porque estamos distantes, nossas vidas tomaram rumos totalmente diferentes. Mas, de alguma forma, o meu novo passo e aceitar obedecer a Jesus, enquanto eu preparava essa pregação, Jesus confirmou: eu estou alcançando pessoas enquanto você me obedece. Eu estou fazendo novas coisas na sua vida, Larissa, enquanto você me obedece. Você pode ver os primeiros frutos. Não é uma árvore. Os primeiros frutos são brotinhos, são folhinhas verdes. Eu posso ver o Senhor fazendo através de mim uma mulher que, de fato, não dá conta de tudo que o Senhor tem me confiado, tem me pedido. Mas eu tenho confiado no Senhor e pedido quantas vezes, em lágrimas, quantas vezes decepcionada comigo mesma. Quantas vezes eu não li a quantidade de livros que eu queria ler. Eu não tomei café com a quantidade de pessoas que eu queria tomar. Eu não tive tempo com os meus filhos, o tanto que eu queria ter. Eu não consegui ser a melhor esposa para o meu marido. Quantas vezes eu fugi de vir aqui pregar, porque eu não sentia que eu tinha algo forte o bastante para comunicar. Mas eu oro: Senhor, me possui meu entendimento, possui meu coração, possui as minhas mãos, os meus pés. Por favor, me perdoa mais uma vez. E me ajuda a te obedecer. Me ajuda a confiar. Me ajuda a realmente dizer sim. Porque eu quero estar dentro de tudo que o Senhor está fazendo. Eu quero estar. Então, eu finalizo lendo uma passagem de uma carta de Pedro. Eu quero que você feche os seus olhos. Pedro 5, versículo 6, vem falando assim: portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no devido tempo. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Lance sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Sejam sóbrios e vigiem. O diabo, inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permaneçam firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. O Deus de toda graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante um pouco de tempo, os restaurará, os confirmará e lhe dará força, e os porá em firmes alicerces. Meus irmãos, a Bíblia é o livro mais atual de todos. Na era da ansiedade, o Senhor deixou uma carta escrita. Há muitos anos atrás já estava escrito: lancem sobre Ele toda a vossa ansiedade, pois Ele tem cuidado de vocês. Muitos em todo o mundo estão passando pelo que vocês estão passando. Então não desistam. O Senhor colocará os nossos pés sobre firmes alicerces, depois de ter sofrido um pouquinho. É o que a palavra diz. Senhor, eu te agradeço, Pai. Te agradeço, Senhor Jesus, por cada convite diário, Senhor, de fazer parte do seu plano eterno. Senhor, te agradeço porque suas misericórdias se renovam. Te agradeço, Senhor Jesus,
porque o Senhor não espera de nós o que achamos que o Senhor espera. O Senhor não coloca sobre nós fardos pesados. O Senhor coloca diante de nós livre acesso. O Senhor coloca diante de nós uma jornada linda, pura e santa. O Senhor coloca diante de nós desafios que talvez não vamos suportar, mas o Senhor é forte o bastante para possuir o nosso corpo e nos levantar, papai. Muitas vezes vamos chorar, muitas vezes vamos falhar, mas o Senhor também colocou ao nosso lado pessoas que estão sofrendo das mesmas coisas que nós, com um propósito, juntos, unidos, como igreja, declararmos que Tu és Rei, que Tu és poderoso, que Tu és soberano, que Tu se fortalece em nós, Pai. Que só em Ti encontramos um lugar de esperança, que só em Ti encontramos combustível necessário para encarar as nossas vidas, para encarar nossos desafios. Pai, eu Te peço, Senhor, levante nessa noite homens governantes, Pai. Homens governantes que não têm medo de se posicionar, de abraçar desafios, de se tornar, Deus, aquilo que o Senhor deseja aqui na terra como é no céu. O padrão perfeito de homem reto, de justiça que é o Senhor, Pai. Levante os homens nessa noite com o governo santo, reto e justo que existe no céu, Pai. Eu Te peço que reafirme nessa noite, Senhor, a submissão sobre o coração das mulheres, até mesmo aquelas que ainda não são casadas, Pai, mas reafirme a submissão a Ti, Senhor. Em primeiro lugar, a submissão a Ti, que elas se sintam completas e transbordantes no amor de corresponder ao nosso amado, ao nosso Criador, Senhor. Aceitando os desafios, aceitando, Senhor Jesus, aquelas coisas tão difíceis, mas aceitando, Senhor, o Seu cuidado, o Seu tratamento, aceitando, Senhor Jesus, a ajuda que está do lado. Em nome de Jesus, levanta essas mulheres como inteligência, essas mulheres casadas, submissas ao marido, que levantam uma casa no poder da oração e da submissão, Pai. Em nome de Jesus, uma noite de renovo, de renovo, de renovo, de renovo, de vida de Deus. Reaviva o dom que habita nos Teus filhos, Pai. Aqueles que não foram prometidos por homens, mas por Ti, Senhor. Que eles voltem a sonhar, que eles voltem a desejar cumprir o Seu propósito e a Sua vocação. Se submetendo aos Seus processos, Pai, e a essa linda jornada que o Senhor tem para cada um deles. Em nome de Jesus. Amém.